primeiramente, meu muito obrigado pela participação de vocês, essa aceitabilidade, né, de participar conosco também faz parte desse vestir a camisa e querer começar bem também, né? E eu inicio com esse tema, né, começar bem a metade do caminho, lembrando até Lao Tse, falando que o primeiro passo dado para o correto, né, para o lado certo, já é a metade do caminho percorrido. E nós queremos que você, professor, coordenador, diretor, né, de escola, também dê esse passo bem dado, né, para a escola. Nós sabemos que vocês iniciaram bem o ano, né, fizeram a recepção, a acolhida dos alunos, dos pais, fizeram boas reuniões, planejamento. Então, a gente quer só reafirmar um pouco com vocês também, lembrar já para o próximo ano de 2020, é claro, né, que vocês vão fazer esse trabalho também um pouco melhor, porque nós vamos trocar algumas ideias aqui e práticas que vocês podem também estar dividindo conosco através do chat, né? E depois através de perguntas também. Tá ok? Eu vou falar um pouquinho para vocês, depois o professor Silvio pode passar ali também os slides. Vamos começar um pouquinho com a apresentação, né? Eu vou me apresentar como professor, eu sou assessor pedagógico do Centro de Educação para o Pensar, para as escolas parceiras, né, do Centro de Educação para o Pensar de Toraçópolis, para os estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Eu sou formado na área de Humanas, Filosofia, e sou pós-graduado em Psicopedagogia, né, até para entender um pouco também a questão do ensino e aprendizagem, como se aprende, como se ensina, essas questões, né, das metodologias também. E sou natural da cidade de São Joaquim, é Serra Catarinense, aqui no interior de Santa Catarina. E eu conheci esse programa, professor Silvio, há 25 anos atrás, enquanto aluno da oitava série, nossa escola adotava o livro O Cidadão de Alto Nível. Era a nossa literatura e um trabalho de formação. Na época nós tínhamos Moral e Cívica, PPT e IPT, e um dos livros que nós adotávamos como formação humana era Um Cidadão de Alto Nível. E que isso influenciou muito também na minha caminhada, me fez pensar muito, né, para aquela época, né, a gente já trabalhava sobre questões éticas, políticas, estéticas, né, e há 25 anos atrás. Hoje, eu como assessor, me lembrando disso, né, que eu fui aluno, né, já do programa há 25 anos atrás, e o programa hoje com 30 anos, né, 30 anos de história. Eu estou como assessor há 12 anos, já quase um período de metade de caminhada, né? E para mim é uma alegria estar, né, como assessor do Centro de Educação para o Pensar e tê-los, né, como nossos parceiros nessa caminhada também. Comigo hoje o professor Dr. Silvio. Eu fico muito feliz, Jefferson, de ver muitos colegas, né, dessa região sudeste, do Mato Grosso do Sul, alguns professores também aqui de Santa Catarina que se inscreveram no teu grupo para que a gente possa fazer essa reflexão. Então, nós estamos aqui. Mas eu sou o professor Silvio, né, e como professor, a minha paixão também é a sala de aula, como é a paixão de todos nós que gostamos de educar, de ensinar, de estar com as nossas crianças e os nossos adolescentes. E há 30 anos atrás, esse programa Educar para o Pensar começou dentro de uma sala de aula. Eu comecei, junto com as professoras do Colégio Coração de Jesus, aqui em Florianópolis, a formação delas e, a partir daí, também o trabalho de estar em sala de aula com as crianças. E isso tudo fez com que esse trabalho fosse se ampliando. Em 2000, eu fiz o meu doutorado, defendendo esse programa Educar para o Pensar, o que deve acontecer em sala de aula. Há 5 anos atrás, quando completamos 25 anos, o professor Jefferson foi também um dos grandes participantes, né, e esteve na linha de frente. Organizamos a nossa história no livro Filosofia Viva, que deve estar na biblioteca da sua escola, porque nós colocamos o nosso presente para as escolas, essa nossa história. Caso na sua escola não tenha esse livro, nós poderemos providenciar
um exemplar para a sua escola. Se você quiser ver, você também poderá ter em PDF esse livro, onde nós retratamos a nossa história. E nesses 30 anos, fizemos muitas coisas. E para comemorar os 30 anos, a gente pensou já desde o ano passado a organização desses webinários, dessas nossas reuniões virtuais. E você foi convidado e aceitou o convite de estar aqui conosco para participar desses 10 encontros. Isso nos alegra muito e a gente vai, a cada encontro, trabalhar questões práticas, questões da nossa dor enquanto educadores. Todos nós temos algumas dores que a gente quer resolver. Por exemplo, e minha dor também, do professor Jefferson, dos outros assessores. Por que nós temos alunos que não querem participar? Por que nós temos alguns que participam e a grande maioria não quer participar? Esse é um tema de um próximo webinário. A questão do diálogo em sala de aula. Como fazer para que o diálogo, para que as reflexões e a externalização da sua ideia seja de forma consistente e que faça com que os outros possam participar desse diálogo. A questão da interdisciplinariedade, como fazer com que as outras disciplinas também levem os nossos alunos a refletirem, a pensarem mais sobre. A questão da caminhada, como é que nós podemos avaliar essa caminhada? É a avaliação. A questão de como envolver as famílias no processo de reflexão, para que elas entendam que isso é fundamental, para que os filhos possam vir para a escola e ter esse espaço de reflexão. Então, isso tudo foi pensado para comemorarmos os 30 anos e queremos que você, que está aqui conosco, comece a projetar esses próximos 20 anos, porque em 2039, já faz os cálculos aí, né, professor Jorge? Quantos anos você terá em 2039, mas está logo aí, né? Daqui a um pouco nós estaremos completando 50 anos. E queremos que você participe, porque nós, em 2039, nós vamos ter que registrar o que a gente fez nesses 50 anos. E vamos colocar lá que em 2019 organizamos e realizamos webinários para um processo de formação continuada com todos os professores que se dispuseram a participar. E você está aqui porque se dispôs e quer participar conosco. Então, professor Jefferson, acho que essa apresentação está feita. A partir daí, a gente pode encaminhar na organização que foi pensada. Ok. Então, passando um pouquinho mais à frente, né, eu gostaria de apresentar para vocês rapidamente também a nossa equipe de trabalho, nossos colaboradores, né? O professor Luciano Tartar, ele assessora o estado do Mato Grosso, os estados, né, do Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu assessoro Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O professor Sinésio assessora os estados de Minas Gerais, Distrito Federal e Goiás. E o professor Pedro Lucino assessora os estados do Amazonas e todos os estados do Nordeste. O professor Silvio é o fundador, né, o diretor-presidente do Centro de Educação para o Pensar. Nós temos o senhor Antenor Grisotti, que é o diretor de vendas, e a professora Ana Augusta, que é a diretora financeira do centro e da editora Sofos também. Nós sabemos que nós somos uma equipe enxuta, mas nós estamos hoje presentes em todo o Brasil, fisicamente, e agora também, né, como na internet, a gente pode estar em qualquer lugar, né, pode ser acessado também, acesso a nós também. Então, essa é uma estrutura que hoje nós estamos com 500 escolas, professor Silvio, 500 escolas parceiras, né, trabalhando com o nosso programa, material didático, escolas públicas, escolas privadas, escolas municipais. Há poucos dias o professor Silvio esteve com o professor Luciano também formando pessoal lá em Santa Rosa, né? Isso, lá no Rio Grande do Sul. Inclusive, hoje de manhã tínhamos participando também no nosso webinário com o professor Luciano, professores lá da região, lá da Secretaria Municipal de Educação,
e nós estamos fazendo esse trabalho com muito esmero, né, para que você, professor, coordenador, diretor, tenham também apreço por esse nosso trabalho e a metodologia de educação para o pensar e desenvolva junto conosco também esse trabalho aí na sua escola. E, professor Jefferson, você colocou que nós somos uma equipe enxuta, aqui em Florianópolis, mas a nossa equipe, ela se estende por diversos estados com professores, educadores, que estão lá nas escolas e que falam do nosso trabalho e que participam de todas as ações, de todos os projetos. Então, a nossa equipe, ela se amplia e hoje, você que está participando aqui desse webinário, faz parte dessa estrutura toda. Então, é importante você também perceber que nós temos aqui uma estrutura, mas você faz parte dessa estrutura. Queremos que você esteja também na linha de frente conosco. É isso aí, então. Eu vou começar falando para vocês sobre a importância da acolhida. Que eu vou trazer 3 temas rapidinhos para a gente conversar um pouquinho hoje sobre o início, que é, primeiro, a importância da acolhida, que é a importância do planejamento e a importância da formação da comunidade de aprendizagem investigativa. Por que é importante acolher bem? Quando a gente chega numa festa, professor, a gente vai numa festa, ou vai num culto, numa igreja, ou vai numa balada, enfim, qualquer lugar que nós vamos, nós gostamos de ser bem acolhidos, ser bem recepcionados. Às vezes a pessoa não fala muito bem, tropeça nas palavras, mas o que nós levamos em consideração é a cordialidade das pessoas. Como que as pessoas nos tratam, o tom de voz que elas utilizam para nos receber, como que elas falam para que nós sejamos recebidos. Então, quando nós temos uma boa recepção, isso nos motiva, nos aproxima, causa aconchego, gera confiança, descontrai, empolga as pessoas, que nos traz companhia e demonstra cuidado, atenção e carinho. Eu digo isso porque muitos professores, muitos de nós, passamos 6 horas na escola. Outros, isso já é bastante tempo. Outros passam 12 horas. 12 horas. E tem professores que fazem 3 turnos. Aí sobra tempo, fazem 60 horas por semana. Então, nesse tempo que nós estamos na escola, se nós não fizermos uma boa acolhida dos nossos colegas, dos nossos coordenadores, dos nossos diretores e dos nossos alunos, nós vamos ter um pouco de dificuldade também de convivência por conta de atritos. Então, nós precisamos tornar o nosso ambiente um pouco mais leve. Com certeza. Eu trago isso, a questão da importância da acolhida. As minhas filhas são pequenas ainda, estão na idade de educação infantil, e eu percebi o quanto que é importante a acolhida da educação infantil e o fator da adaptação na escola. Que a adaptação, você não chega e coloca o teu filho lá no primeiro dia e ele fica o dia todo já. Você vai fazendo a adaptação, ele vai se adaptando de forma gradativa. Então, isso eu percebi que também gradativamente os pais vão perdendo esse costume de acompanhar os filhos a ir à escola. E vão perdendo essa aproximação de contato com os professores, com a coordenação, com a direção. Isso é muito importante. Então, nós precisamos aprender no nosso planejamento uma forma de alcançar os pais e trazê-los novamente para proximidade da escola, para que os pais se sintam acolhidos, que aquele espaço também é um espaço familiar, é um espaço de aprendizagem do filho, mas também eles aprendem com aquilo que os filhos aprendem, porque a partir do momento que nós transformamos a vida dos filhos deles, você também está fazendo uma transformação social dentro da família. Então, nós precisamos descobrir métodos, formas de nós aproximarmos a família da escola também. E nós vamos tratar isso também em outros encontros, mais para frente, em outros webinários, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, essa questão da acolhida na educação é muito importante, porque nós passamos grande parte da nossa vida dentro da escola. E nós precisamos tornar o nosso ambiente de trabalho mais leve, mais sadio, mais acolhedor, para que a gente possa também ter uma saúde mental, uma saúde física um pouco melhor nesse nosso espaço de trabalho. Tá ok, professores? Esse é um primeiro ponto de partida aí, que é para começar bem, acolher.
O segundo ponto, eu vou começar com uma historinha, que vocês já devem conhecer, se chama Meu Reino por um Cavalo. Conta a história que o rei Ricardo III se preparava para uma grande batalha. Ele ouvira falar que Henrique Tudor, que era seu primo, né? Se vocês perceberem, tem uma figura que aparece duas vezes aí na tela. Né? O primeiro é Henrique III e lá o último é o Henrique Tudor. Né? Ele vai aparecer duas vezes. Então, no quadrinho Henrique III, ele pede para o seu cavalariço que prepare seu cavalo, que ele vai entrar em batalha contra, né, Henrique Tudor, que estava vindo para tomar o seu reinado. O cavalariço vai até então no ferreiro e pede para ferrar o cavalo do rei. Ele diz: não tenho tempo agora, eu tenho me ocupado ferrando vários cavalos do exército, do rei e tal, e eu não vou conseguir fazer isso agora, não. O rei quer que você faça isso agora. E ele foi lá, então, ferrar o cavalo do rei. Né? Então, fazendo a ferradura no malho, tal, fazendo a ferradura, ferrando o cavalo. Quando ele tinha ferrado já as 3 patas, na 4ª pata do cavalo, ele percebeu que havia faltado pregos para ferrar o cavalo. Ele disse: olha, eu não tenho mais pregos, e para fabricar pregos no malho, agora vai demandar muito tempo, né? Já que você está com muita pressa. Tipo assim, você acha que a ferradura pode cair? Eu digo: olha, eu não posso garantir nada. Ele tirou o corpo fora, o ferreiro, né? Então, o cavalarista levou o cavalo para o rei daquela mesma forma, faltando-lhe alguns pregos na ferradura. Rei III foi para a guerra, né, com aquele cavalo ferrado naquela situação, faltando prego, e lutando na guerra, ele percebeu que a linha de frente do seu exército estava batendo em retirada. E ele foi para próximo da linha de frente para empolgá-los, né? Vamos, né? Contra os nossos inimigos e tal. E eles correndo de volta, nisso, quando ele estava indo na metade do caminho, caiu a ferradura do cavalo. E o cavalo tropeçou e veio a cair com o rei. O rei se apavorou, fez um estardalhaço e disse: meu reino por um cavalo, e não aparecera cavalo algum para o rei poder montar e ir em direção, né, dos seus inimigos e lutar contra os inimigos junto do seu exército. Foi onde então, né, ali o Henrique Tudor tomou o reinado, se tornou o rei da Inglaterra, né, nessa batalha. E depois o povo trazia, né, com eles uma canção. Eles cantavam uma canção, dizendo assim: por causa de um prego, perdeu-se uma ferradura. Por causa de uma ferradura, perdeu-se um cavalo. Por causa de um cavalo, perdeu-se uma batalha. Por causa de uma batalha, perdeu-se uma guerra. Por causa de uma guerra, perdeu-se um reino. E por causa de um único prego, perdeu-se um reino inteiro. Por que eu trago isso hoje para nós, professores? Por conta de que era apenas um detalhe. Um prego, 2 pregos, quem sabe. Detalhe simples, que resolveu toda uma situação de uma outra forma que não era esperada pelo rei Ricardo III. Então, no planejamento do rei, existiu um propósito, um objetivo. No planejamento do cavalariço, existia um propósito, um objetivo. E na execução do ferreiro, existia um outro propósito, uma outra execução, um outro objetivo. Que não foram os mesmos. Não estavam alinhados. Não estavam olhando para o mesmo ponto de vista. E que precisavam estar pareados neste momento para que não acontecesse o que aconteceu com o rei Ricardo III. Né? Então, o que faltou para eles? Faltou objetivos claros, né? Que não podiam ter um cavalo mal ferrado. Não podia lhes faltar pregos, né? Para ter. Então, quando a gente faz o planejamento lá no início do ano, lá na escola, ou você já faz em casa e leva o seu planejamento para a escola, muitas vezes nós
traçamos objetivos. E esses objetivos nem sempre são os objetivos que alcançam até o final do ano, né? Por quê? Porque durante o ano nós precisamos também direcionar o olhar para onde estão olhando também o cavalariço e o ferreiro, para nós vermos se estamos pareados com os mesmos objetivos. E quem são esses cavalariços e esses ferreiros? É a coordenação da escola, é a direção da escola, são os pais dos alunos, são os alunos, que nós precisamos ver aonde nós precisamos empregar os nossos projetos. E aí, então, traçar novos objetivos. Temos uma pergunta aqui da Rosana. O trabalho em equipe é fundamental. O planejamento precisa estar alinhado na equipe para que as metas sejam alcançadas. É isso aí, Rosana. Concordo plenamente contigo e é isso que a história, né, de um reino para um cavalo quer nos mostrar. Que esse trabalho tem que ser um trabalho em equipe. Esse olhar seja um olhar convergente, né? Convergente para um ponto de vista. Pode passar, professor, no próximo. Aqui, então, no texto, o reino por um cavalo, ele, por falta de planejamento de apenas um membro da equipe, né, se perdeu todo o reino. Quem que estava assim? Primeiro, a pressa do cavalariço. Segundo, a falta de planejamento do ferreiro, né? Que estava... E outra, porque o rei também já devia ter seu cavalo bem cuidado antes disso, né? Então, essas questões de planejamento é importante. Outro dia eu falava brincando aqui com a nossa equipe, e eu perguntava, qual que é a diferença entre uma escola regular, nossa escola que ensina, e uma escola de samba? Aí o pessoal ficou assim meio em dúvida, né? Você falava o que falava. E eu disse assim, a diferença que a escola nossa regular, que ensina, a gente prepara um dia, 2 dias, uma semana para trabalhar o ano todo, né? E a escola de samba, ela planeja o ano todo para apresentar seu trabalho em um dia. Então, o planejamento para eles é tudo, né? O ensaio, né? Toda a questão das roupas, os carros alegóricos, tudo isso é importante dentro do planejamento. Então, isso é importante, sim, Rosana, falar sobre a questão do alinhamento dos docentes com as famílias, né? É interessante até você estar falando sobre isso, porque muitas escolas, às vezes, fecham um pouco dos portões, né? Para que as famílias tenham também voz, né? E, claro que as famílias não têm o mesmo entendimento pedagógico que os profissionais de educação têm. Mas é importante nós vermos qual que é o interesse da família em colocar o seu filho na sua escola, para saber se nós temos também as condições de levar ao alcance dessa família aquilo que nós estamos propondo. Se é também na política da escola, né, está dentro do projeto político-pedagógico da escola, aquilo que a escola, que a família procura, não. Que às vezes a família está procurando e é bem convergente daquilo que é a proposta da política pedagógica da escola, né? Então, por isso que a gente precisa trazer e aproximar, para a gente saber um pouco sobre isso, né? Falando um pouco também sobre planejamento, o que é planejar? Né? Planejar é traçar objetivos, pontos que queremos alcançar, né? Escolher qual o melhor caminho seguir, qual metodologia, que condução, com que se calçar, né, para traçar o caminho. Que às vezes, né, a gente está descalço, a gente precisa colocar um calçado melhor no pé, né? Para ir de casa até ali na venda você pode ir chinelo, mas agora para você sair de casa para caminhar 3 km já não dá de ser o mesmo calçado. Não dá de ser descalço, né? A não ser que você esteja fazendo penitência, mas né? Então você precisa saber quais são os seus objetivos a serem alcançados para você saber qual é a condução, qual é a metodologia, como que eu vou, né? Que eu vou fazer isso aí. E por que planejar, né? Para não ser pego de surpresa, principalmente, né? A gente já tem que imaginar. Quando a gente vai fazer, por exemplo, a gente trabalha em questão de vendas. Bom, seguir um discurso contrário, né? E falar, tá, mas isso. Para cada mas, você vai ter que ter um outro mas, né? As controvérsias, né?
a gente precisa ter um outro argumento, um contra-argumento para poder também ter posicionamentos. Então, isso é planejamento, você estudar o seu conteúdo, aquilo que você vai trabalhar com os alunos, a importância disso, que vai desenvolver quais são as habilidades, quais são as competências a serem trabalhadas, né, para desenvolver esse trabalho todo com os alunos, para também saber argumentar aos pais. Por que eu estou trabalhando esse conteúdo? Quais são os conceitos trabalhados? Quais são as habilidades? Quais são as competências a serem desenvolvidas? As habilidades, as competências, né, digamos, na BNCC. Na BNCC, são os objetivos de aprendizagem. Né? São os objetivos, o que nós queremos alcançar em termos de prática de ação, né? com os nossos conteúdos, com os nossos conceitos a serem praticados. Então, quando você vai fazer desenvolver a reflexão, refletir é a habilidade que você vai trabalhar com os seus alunos. Saber ouvir o outro. É esse o objetivo, é essa habilidade que você vai levar para ser desenvolvido com os alunos. Agora, você precisa ouvir o que o coleguinha tem a dizer. O professor vai mediar essas questões. Então, no planejamento, você já vai colocar, né? Isso lá no nosso... Disponibilizamos lá no na nossa plataforma do Pensar. Os professores que são nossos parceiros receberam já como acessar, né, a nossa plataforma. Está lá os planos de aula, o plano de curso, o livro digital, né, principalmente da coleção Início de uma Mudança. Né, coleção Novo Espaço Filosófico Criativo logo estará também se tornando digital também, né, professor? Então, a gente coloca lá. Mas o senhor quer falar alguma coisa? Na realidade, tem um colega que colocou aí a questão da intencionalidade, bem claro, né? O que eu quero desenvolver com os meus estudantes. Quando eu vi isso aqui no chat, logo eu estava vendo planejamento, essa intencionalidade. O que eu quero com um programa Educar para o Pensar? Aonde eu quero chegar? Quer dizer, eu preciso estar atento para que não falte um prego. Eu preciso conhecer toda a estrutura. Então, é importante, o professor Jefferson estava colocando agora a questão do livro digital. Né? O ano passado, nós estávamos trabalhando em cima da coleção O Início de uma Mudança, 18ª edição, e vimos a necessidade de fazermos um material físico e um material digital. Um não pode existir sem o outro. Nós precisamos do material digital para que o aluno se motive, para que o aluno perceba uma abrangência maior naquele conteúdo, precisamos. Mas ele não pode suprir o material físico. Então, nós organizamos a 18ª edição, o professor Jefferson também colaborou intensamente junto com os outros assessores, junto com os outros autores, e a gente organizou essa nova edição, e o Novo Espaço está caminhando também para ser um material físico e digital. Nesse material digital, da coleção Início de uma Mudança, nós temos lá várias novidades. QR Code, entra direto na plataforma depois de receber a chave. Tem aqui alguns professores que estão participando conosco, professor James, que já receberam a chave, já estão utilizando. Já viram que no capítulo 1 nós temos uma aula com o autor do livro, dando uma panorâmica para que os alunos percebam que o que está sendo discutido, o que está sendo visto, tem uma história, faz parte de um grupo maior de escolas. Temos lá podcasts, infográficos, e-books, temos lá pesquisa, temos lá avaliações, temos lá participação das famílias no processo de reflexão. Então, esse material, ele também passou por um planejamento, né? Aquilo que o senhor colocava antes aí, com que se calçar, né? Então, o material é um meio, não é um fim. O nosso programa tem meios. O material didático é um meio para a gente alcançar um fim. O fim que nós queremos é que os alunos pensem e pensem bem, que os alunos participem e participem bem, que os alunos aprendam e aprendam bem. E para isso tem que haver, sim, um planejamento, sem dúvida nenhuma. Então, é isso aí que nós trazemos, né? O professor Silvio traz essa fala. A Cris, né, do Colégio Nossa Senhora de Fátima, que está falando lá sobre
que os planejamentos, às vezes, são um pouco automáticos, né? As atividades precisam ser mais reflexivas, né? Então, é isso que o programa do Café para o Pensar quer que as escolas desenvolvam, né? Que esse trabalho seja realmente mais reflexivo, que seja mais amplo, mais interdisciplinar, né? Que seja que se amplie mais, né? Essa conversação entre as disciplinas e que a formação humana seja um pouco maior, né? Em termos de se trabalhar a formação humana. Então, eu trago ali ainda, né? Por que planejar? Né? Para não ser pego de surpresa. Né? Como andar para obter eficácia, né? Então, ali nós colocamos a ideia do material didático. Ali, esse andar, para ter eficácia, a gente coloca que precisa ter um fio condutor, precisa ter um norte, precisa ter objetivos. E, quando o professor não tem nenhum material a se guiar, a saber onde quer chegar, onde tem um planejamento, onde tem um acompanhamento, onde tem um fio condutor, o professor, para o lado que o vento soprar, ele vai. Claro. Né? Às vezes chega a editora X, vem e ele coloca o material da editora X, no livro da editora X, coloca o material da editora Y. Então, quando você tem uma ideia de um programa, que esse programa tem objetivos consistentes, né, você vai desenvolver, então, isso como uma metodologia de trabalho. Então, é por isso que nós queremos andar de uma forma eficaz, que se tenha um material didático que te proporcione essa caminhada eficaz. Um dos motivos de fechamento de grandes empresas no Brasil é a falta de planejamento, professor. Assim como a questão de aulas mal dadas é a questão de falta de planejamento. Então, nós não podemos fugir dessa relação. Né? O professor que planeja as suas aulas, o professor que planeja a sua reunião pedagógica, ele sabe por onde está caminhando. Então, o planejamento é algo essencial, sem dúvida nenhuma. E como nós estamos falando, começar bem é metade do caminho, que é o tema do nosso webinário, se nós planejamos bem um trabalho, é claro que a gente consegue fazer metade do caminho vai por esse início bem feito, por esse planejamento bem feito. Então, aí nós temos todas as condições de organizarmos outras ações, né? O que diz Sêneca, né? Qualquer vento é favorável para o marinheiro que não sabe aonde vai. Então, se você não tem um objetivo bem traçado, você não tem um material didático, você não tem uma proposta de trabalho que vai te levar para chegar nos seus objetivos, você vai ter essa dificuldade de traçar uma boa navegação, não é mesmo? Um bom fio condutor no trabalho possui alguns quesitos importantes, que a gente já falou sobre planejamento, objetivos claros, material objetivo de qualidade, que se tem assessoria, acompanhamento, né, de quem pensou esse material, que tem uma metodologia, que nós vamos falar um pouquinho daqui a pouquinho, sobre a metodologia LIDA, né, a formação de comunidade de aprendizagem investigativa, e que seja também uma avaliação, né, uma revisão e um novo planejamento daquilo da caminhada para se iniciar novamente, novo planejamento, objetivos, e assim por diante. O programa do Café para o Pensar, como fio condutor, o que ele é? Uma metodologia de aprendizagem e conhecimento. Ele é uma forma de compreender o mundo. Né? É método de investigar a realidade, método de desenvolvimento de habilidades e competências cognitivas e socioemocionais. Isso está ligado à BNCC. BNCC. Né? Se a gente for ver lá quais são os fundamentos da BNCC, e a gente fez questão de colocar isso na coleção Início de uma Mudança, lá no final, para pais e professores, e na contracapa também, colocando lá quais os objetivos da BNCC, né, da Base Comum Nacional, Base Nacional Comum Curricular. Um dos pontos basilares, né, dessa nova base
de que a gente desenvolva habilidades e competências cognitivas e socioemocionais. Agora, a gente tem que se perguntar, para quê que nós queremos isso? Né? Para que a gente possa formar cidadãos, cidadãos que saibam quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, para que a gente possa viver em comunidade. Agora, para que isso aconteça, a gente precisa ter um método de investigar. E aí, daqui a um pouco, o professor Jefferson vai trabalhar sobre o método que nós, enquanto Centro de Educação para o Pensar, enquanto Programa Educar para o Pensar, desenvolvemos junto aos professores e às escolas, para que isso aconteça. Primeiro, entre os educadores. Nós precisamos pensar, e aí nós que estamos aqui participando dessa reflexão, precisamos pensar que a nossa escola, com todos os educadores que estão lá envolvidos, precisa formar uma comunidade de aprendizagem investigativa. Afinal de contas, nós temos alguma coisa em comum, por isso nós formamos uma comunidade. E ela é uma comunidade de investigação. Por quê? Porque o meu conhecimento, o conhecimento do professor Jefferson, o conhecimento do professor de matemática, de ciências, ele precisa somar para que a gente investigue uma comunidade de aprendizagem que seja investigativa. Se nós, enquanto educadores, conseguirmos isso naturalmente vai passar para os nossos alunos, que vão começar também em sala de aula a formar essa comunidade de aprendizagem investigativa. Para isso, nós precisamos de uma metodologia. E aí, então, o professor Jefferson, daqui a pouco, vai falar sobre a LIDA, a metodologia LIDA. Então, ainda nesse fio condutor ainda se fala sobre o desenvolvimento do bem-pensar, a elevação da reflexão e a inserção das pessoas na sociedade, que essa sociedade seja justa, né, solidária, fraterna, ética, né? Então, para que isso aconteça, nós precisamos fazer o nosso diferencial também a partir da nossa sala de aula, nossa microcomunidade, né? A Cris, aqui do Colégio Nossa Senhora de Fátima, aqui de Florianópolis, ela está colocando isso, né? E é bom, Cris, obrigado por lembrar isso aí, né? A segunda competência geral da BNCC vai dizer incentivar a curiosidade intelectual. Isso é comunidade de investigação. Isso é propor atividades reflexivas. Não tem dúvida nenhuma. E quando a gente estudou a BNCC aqui, né, enquanto assessores, enquanto estrutura, para até podermos ir para as escolas e colocarmos, né, o nosso entendimento e aquilo que a gente defende que deve acontecer na escola, a gente chegou a algumas conclusões, várias. Mas uma delas, a principal, e a Cris sabe disso, né, porque está nos acompanhando há muitos anos, desde o Rio Grande do Sul e agora aqui em Santa Catarina. Nós chegamos a uma conclusão de que muito do que está sendo proposto pela BNCC, a gente já vem fazendo há muitos anos. E eu ouso dizer, né, que há 30 anos a gente faz e defende algumas posturas que a BNCC está dizendo que a escola e que os educadores devem incentivar junto aos seus alunos. Então, nós estamos inteiramente dentro da BNCC e, em algumas situações, até em vanguarda. Por quê? Porque a gente, né, professor Jair, escuta muito discurso, escuta muitas reflexões, mas muitas vezes, como fazer? Como é que eu vou colocar isso em prática? E aí vem a questão. Por isso que a professora Cris coloca, né, propor atividades reflexivas. E a gente está fazendo isso, sim, a partir da atualização constante dos nossos materiais, a partir da sensibilidade para o que está acontecendo no mundo, né, ao nosso redor. Hoje nós estamos aqui, em Florianópolis, e com colegas educadores de diversos lugares do Brasil. Então, isso é uma coisa que a gente tem que aproveitar, né? E isso é estar conectado com as coisas que estão acontecendo. Essa troca de ideias, de reflexões, de proposições, né, vai fazer com que nós, educadores, cada vez mais tenhamos condições de dizer para a sociedade qual é o nosso papel, qual é a nossa ação e reflexão, né, junto à sociedade que nós vivemos, no momento que nós vivemos. O professor Luiz também está trazendo essa contribuição, dizendo que por isso que a disciplina de filosofia é indispensável desde a educação infantil. O saber pensar, o pensamento
ele é propriedade do ser humano. Mas saber pensar bem, ele pode ser melhor organizado, através, claro, de habilidades e competências filosóficas, através da teoria do conhecimento, da lógica, da ética. Né? E o que está ali no slide, né? Desenvolvimento do bem pensar, elevação da reflexão. Isso a gente tem que começar com as crianças. Eu costumo sempre dizer, e agora estivemos lá no Rio Grande do Sul, em Santa Rosa, até no nosso grupo aqui tem professores de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, fazendo uma formação com professores da rede municipal. A rede é bastante grande, quantidade de escolas, mas a secretária de Educação solicitou que a gente iniciasse em 2 escolas. Então, a gente fez, eu e o professor Luciano estivemos lá, fizemos a formação agora no mês de fevereiro, e lá no 16 horas de formação, lá no final da formação, professoras da educação infantil começaram a perceber que a metodologia que o professor Jefferson vai trabalhar em seguida tinha muito a ver com o que elas estavam fazendo em sala de aula de uma maneira constante, né? Que era dar voz aos alunos, fazer a roda da conversação, fazer os alunos escutarem o que os colegas estão dizendo. E algumas disseram assim: mas professor Silvio, professor Luciano, nós já fazemos isso na educação infantil. E eu dizia para elas: que bom e tem que ser feito na educação infantil. Agora, por que a gente não vai de 1º ao 5º ano fazendo isso? Por que a gente não vai de 6º ao 9º ano? Por que a gente não entra no ensino médio fazendo isso? Por que a gente não vai na academia, na universidade, fazer isso que é natural no ser humano, que é questionar, que é investigar, que é dialogar, que é discutir sobre as ideias? E aí a gente entra nessa visão conteudista da escola, que infelizmente prevalece. Eu não estou dizendo que o conteúdo não é importante. O conteúdo é importante. Mas se nós formos conteúdo pelo conteúdo, vai ser o que nós, muitas vezes, tivemos, né, professor Jefferson? Enquanto alunos, professores que deram conteúdos, mas não nos ensinaram a pensar os conteúdos. Professores que ensinaram, mas não nos ensinaram a pensar sobre o conteúdo. E aí é uma diferença. E aí eu acho que a gente precisa, hoje, como educadores do século XXI, estar atentos ao que nós queremos. E aí vem um grande diferencial. Se nós queremos pensar, enquanto educadores, nós podemos pensar. Se nós queremos que os nossos alunos pensem, nós podemos querer que eles pensem. Agora, nós precisamos fazer com que a escola pense. A escola como um todo, todos os educadores. Por isso, uma metodologia, né, professor Jefferson? Sim. E essa metodologia é fundamental e a gente desenvolve ela junto aos professores e quer que isso aconteça, porque os alunos também percebam isso. É isso aí. Dentro dessa metodologia que nós já citamos lá atrás, que é a metodologia LIDER, nós trazemos 4 passos importantes, que também eu já falei lá no ponto 7, no slide atrás, que tem também a avaliação, que pode também ser acrescentado após ali, que é ler. A leitura não é somente a leitura escrita, né? A leitura, nós temos também a leitura do ver, né? Do ver, do sentir, da análise, da vivência, do dia a dia, da percepção, né? Porque nós temos várias formas de ler o mundo, né? Várias formas de ler o mundo. A partir daí, então, nós vamos fazer uma investigação. E esse ler, aquilo que Paulo Freire dizia, né? Ler é ler o mundo, não é só decodificar signos, né? Decodificar signos é importante, mas ele pode ser mecânico. Agora, a leitura do mundo é uma leitura crítica. E essa leitura do mundo, ela não é só para apontar o erro ou aquilo que não deveria ser. A leitura da sensibilidade, né? Perceber no outro. E aí a gente vê esses noticiários, né? Nos últimos dias, de violência, de intolerância, de fanatismos. É porque as pessoas, de repente, estão lendo o mundo somente a partir da sua lente, né? Da sua ótica. E não estão começando ou querendo ler a partir de uma realidade maior. Então, ler é isto, é a gente perceber a realidade, perceber o outro, sentir o que o outro está sentindo, se colocar no lugar do outro. E isto é
as habilidades socioemocionais. Isto é, a empatia, né, a conexão com o outro, a resiliência perante o outro. Mas é uma série de questões dentro dessa leitura. E a gente, então, tem que ensinar na escola os nossos alunos a lerem, sim, mas a lerem o mundo também. E aí Paulo Freire é o mestre quando fala nisso. Isso aí. E também o segundo passo é a questão da investigação, né, da comunidade de aprendizagem, que nós vamos lá daqui a pouquinho, investigar. Eu lembro de uma fala do professor Celso Vasconcelos, que ele fala sobre, ele diz que eu tenho me atido um pouco na questão do olhar, né, da sensibilidade do olhar, que às vezes para onde os professores olham é para onde as crianças também vão direcionar o seu olhar. E se às vezes esse olhar ele não está bem calibrado, né, não está bem direcionado, as crianças também se perdem nos seus olhares e esse olhar fica distante também desses objetivos, né, a serem alcançados. Então, para nós investigarmos, né, essa investigação não é somente investigação de conceitos, é investigação também do que eu preciso, né, fazer dentro da comunidade de aprendizagem para que minha comunidade também se sinta um pouco mais feliz, um pouco mais próxima, saiba respeitar o falar do outro, tenha menos preconceito, mais aceitabilidade do outro, né, menos bullying. Então, tudo isso vai depender também do olhar do professor, da leitura do professor, né, dos pais ou das próprias crianças, dessa investigação, e então colocar em diálogo, né, dentro da comunidade de aprendizagem, onde o professor vai ser o mediador dessa palavra. Né? Então, dentro da comunidade de aprendizagem, né, eu já vou adiantando um pouco o próximo assunto, né, da comunidade de aprendizagem investigativa, o professor ele tem um papel fundamental, que é o de mediar conhecimento, né, nesse diálogo. E, principalmente, na questão do agir. O professor é o primeiro que tem que agir, né, para que ele possa também ser exemplo para as crianças. Né? Se ele faz as coisas erradas, ele não pode também exigir das crianças coisas certas. Né? Então, aí, dentro da comunidade de aprendizagem investigativa, tem que se assumir valores, esses valores éticos e morais. O primeiro a cumprir o papel é aquele que está querendo que também a transformação da comunidade de aprendizagem. Né? Já falando um pouquinho da Comai, né? Que é o próximo slide. Nós temos alguma pergunta, professor? Sim, tem a pergunta do professor Marco Gonçalves. Ele coloca aqui que o grande desafio de despertar o bem pensar numa geração de homo googons, né, o homem que vai no Google buscar respostas, né, está cotidianamente em sala de aula. A leitura e acesso às múltiplas informações, numa perspectiva filosófica, deve ter uma limitação ou um nível diferenciado na educação dos anos finais, sexto ao nono ano. Eu vou usar uma expressão do professor César Nunes, né, dizendo que a internet, Google está aí, a internet é um mundo vasto, né, parece ser um mar de informações, mas muitas vezes não passa de pires, aonde nós não temos profundidade. Então, o que acontece muitas vezes com os nossos alunos de sexto ao nono ano? Né? Acesso às informações, ou acesso a notícias, ou pequenos aspectos de assuntos, sim, temos lá. Mas a formação do conhecimento, a formação do entendimento maior, ela vai ser muito mais eficaz se a gente conseguir fazer com que isto seja discutido em sala de aula. E aí a gente poderia trazer vários exemplos, e eu tenho certeza que o professor Marco Gonçalves também tem um monte de exemplos, de quando a gente faz com que alunos de sexto ou nono ano comecem a investigar e a discutir isso em comunidade de aprendizagem investigativa, sobre assuntos que são polêmicos, assuntos que demandam um pouquinho mais de conhecimento e que a gente começa a intermediar essas discussões. Quando eu trabalho com professores na formação, nas escolas, eu sempre trago alguns exemplos, alguns são longos, né? Mas eu fiz questão de colocar no livro sobre ética, o livro do 8º ano, um exemplo sobre alunos que investigam e discutem sobre hábitos, regras, normas,
E lá, professor Marco, lá a gente tem aquilo que o senhor coloca, né? Muitas informações, eu vi isso, eu li isso, eu pesquisei isso, e aí quando você começa a aprofundar a questão ética, trabalhando a questão de hábitos, de costumes, bem, mal, certo, errado, os alunos começam a perceber que, opa, tem outras perspectivas. E lá no capítulo 1 do livro do 8º ano, que fala sobre ética, tem esse exemplo. Dá uma olhada lá que o senhor vai ver e que responde a sua pergunta, com certeza. Mas nós, enquanto professores, queremos que os nossos alunos reflitam, queremos que os nossos alunos tenham ações, sejam protagonistas, nós precisamos sim mostrar que o Google pode nos ajudar, mas não é o caminho só. O caminho está nessa formação da comunidade de aprendizagem investigativa. Nós temos algumas colocações ali ainda, né? A professora Lilian fala sobre que crianças também não trazem nem mesmo conhecimento da família, né? E por isso a importância da filosofia. O professor Clóvis fala sobre a importância da aula de filosofia para a prática do dia a dia, né? Saber a realidade. Então, tudo isso no nosso próximo slide ali, professor Silvio, a gente já vai indo para o final, ele traz o que é, então, essa comanha qual é o local de dizer a palavra, onde o professor media o diálogo, a reflexão, fazer boas perguntas, de aprender a ser, aprender a conviver, a conhecer, aprender a aprender, onde se produz a cidadania, desenvolver consciência histórica, desenvolver responsabilidade política, desenvolver sensibilidade estética, e é lugar de criações, ampliações, adaptações e aplicações de conceitos também, né? Não somente, mas também. Então, eu acredito que depois, no final, vocês terão acesso ali ao texto do Reino por um Cavalo e também um texto que eu fiz rápido sobre a acolhida, tá ok? Nós vamos encerrando mais ou menos por aqui. Eu gostaria de ver se tem mais alguma pergunta ali, professor. Professor Clóvis, não? Tá. Mais alguma contribuição? Gostaria de agradecer muito também aqui ao professor Silvio pela disponibilidade de estar conosco hoje aqui também, né, conosco refletindo um pouco sobre esses 3 pontos, né? Vamos resgatar aqui a questão da acolhida, do planejamento da acolhida e da formação de comunidade para o desenvolvimento, né, da cidadania, né, da BNCC, que está aí trazendo o desenvolvimento de habilidades e competências socioemocionais e também críticos, né, crítico e socioemocional, e que nós precisamos realmente sermos esse fundamento para os nossos estudantes na sala de aula. Então, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sua disposição e contem conosco. Contem conosco que nós contamos com vocês. Isso aí, muito obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.